Graça e paz. Vamos continuar nossas leituras que estamos fazendo na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. No versículo 1 deste capítulo, Paulo começa com um apelo veemente que expressa um desejo profundo do seu coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você vê que isso só é possível pelas misericórdias de Deus. Mas mesmo sendo pelas misericórdias de Deus, Deus é um perfeito cavalheiro. Ele nos comprou na cruz e agora Ele nos pede para Ele. Esse para Ele é o ponto de referência final onde vamos encontrar o supremo propósito de Deus para nós. Se nós conhecemos e experimentamos a nossa crucificação e a nossa ressurreição juntamente com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Então, como resultado disso, entra aqui esse apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas nada na vida cristã funciona à parte dessa experiência que temos com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Na vida cristã, a vida cristã autêntica é a manifestação do caráter de Cristo. Na vida cristã, tudo é a manifestação do caráter da vida de Cristo. Só tem um que sabe viver a vida de acordo com a vontade de Deus, e esse é Jesus Cristo. Cristo fez tudo, Ele é tudo e quer viver o tudo que Ele é em nós e através de nós. É graça, é tudo graça, é na graça e pela graça, tudo. Não temos razão para recorrer a qualquer outro recurso
fora de Cristo, porque Ele é tudo em nós. O Senhor Jesus Cristo em nós é tudo. Não há mais nada que Ele não seja. É importante entender isso. Da nossa parte, temos que negar, abrir mão de nós mesmos e admitir que Cristo seja tudo e faça tudo em nós e através de nós. Isto é fé. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele se tornou para nós, Ele é justiça, Ele é santificação, Ele é redenção, Ele é tudo. É Ele. A nossa justiça não é uma atitude nossa. A nossa justiça é um ser, é o Senhor Jesus Cristo. A nossa santificação não é um esforço, mas Cristo. Temos que entender, irmãos, que o cristianismo é Cristo. O projeto de Deus é acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo, o que já aconteceu, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Então, esse oferecer a Deus é o nosso culto tanto individual como coletivo. Eu valorizo tanto o culto individual, a minha vida com Deus, como também a vida coletiva, a igreja, o culto oferecido a Deus é coletivo. Como igreja, irmãos, eu creio, nós experimentamos um momento ímpar, que nós podemos nos expressar através de orações, cânticos, anúncio do Evangelho, de ouvir a palavra, de expressarmos o culto a Deus. Culto é uma atitude interior de gratidão 24 horas por dia, uma disposição interior de oferecer-se a Deus 24 horas por dia. E agora vem o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma versão que diz assim: sede transformado, sede renovado, porque é uma ação da graça de Deus. Este versículo fala do trabalho de Deus na nossa mente, que começa na regeneração, quando nascemos de novo em Cristo. Não podemos ser uma nova criatura com a cabeça velha, carregando os velhos conceitos da cultura deste mundo. O diabo joga muito lixo, o mundo também, na mente das pessoas, com
uma única finalidade de distrair a pessoa de Cristo. A questão do diabo não é você. A questão maior do diabo não é você. É Cristo. É Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. A preocupação maior do diabo é com Cristo. Com Cristo em você. Com Cristo em você. A mente espiritual ou a mente de Cristo que ganhamos na regeneração é a mente nova. E não é só mente nova, é nova que se renova pelo trabalho do Espírito Santo, usando a palavra de Deus. Porque Deus quer essa renovação na nossa mente? Porque é assim que vamos experimentar a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Quanto mais o Espírito trabalha a palavra de Deus em nossa mente, mais a gente se convence disso. Disso o quê? Que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus é boa. Ela é boa mesmo quando parece não ser, tá? A vontade de Deus é boa mesmo quando parece não ser. A vontade de Deus, ela é agradável mesmo quando as circunstâncias são desagradáveis. A vontade de Deus, ela é perfeita mesmo quando as coisas estão dando errado. É importante saber disso. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele permite, é para nos levar mais para perto dEle, ainda que sejam circunstâncias tão estranhas e difíceis de entender no momento. Quando nós somos regenerados, filhos de Deus, tudo o que acontece conosco, tudo o que Deus permite acontecer, e é tudo mesmo, tem uma finalidade de nos levar mais para perto dEle. É preciso entender isso. Tem gente que passa por dificuldades, some, desaparece. Você vê que ele começa a retroceder. Ele não está entendendo as coisas. É preciso entender. É preciso entender e é preciso crer também nisso. O Espírito traz essa convicção dentro da gente. E é isso que significa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A versão que eu disse aos irmãos, desse versículo 2, é esta aqui. E não sede conformados com este mundo, mas sede, porque Deus está fazendo, o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, está fazendo. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, no mundo há 3 categorias de mentes.
tem a mente conformada, tem a reformada e a transformada. A mente conformada é aquela que rejeita a palavra de Deus. Uma mente conformada com o diabo, com a cultura deste mundo, com o pecado, com a rebeldia, com o mundo. É uma mente que resiste fortemente à palavra de Deus, à vontade de Deus. Essa mente conformada com o mundo, ou que tem a forma do mundo, é uma mente esculpida pela estrutura que o mundo estabelece. Há pelo menos 3 coisas que dominam essa mente: a cultura, o dinheiro e o poder. A cultura envolve uma gama de coisas, conceitos, que está lá, tradições, conhecimentos, crenças, costumes e os valores deste mundo sem Deus. É um modo de vida que se expressa na maneira de pensar, na maneira de agir e fazer. São as expressões de um povo que resiste à vontade de Deus, não crê, está conformado com este mundo. A cultura nunca levou ninguém a Deus. Pelo contrário, ela impede a pessoa de chegar a Deus. Irmãos, Baal, você sabe quem é? Baal, Moloque, Mamon, são os deuses que controlam a cultura do mundo. Uma águia pousou em cima de um animal que tinha morrido recentemente na água fria do Canadá. Um programa de TV mostrou. A águia pousou em cima daquela carcaça e fincou as suas unhas. E ficou lá, rasgando a carne com o bico e comendo. Mas as unhas fincadas na carcaça. E as águas foram ficando mais forte e a carcaça foi sendo levada pela água fria, gelada. A águia, percebendo isso, quis voar, mas não conseguiu. Ela não conseguiu soltar as garras, porque tinham enrijecidas por causa do frio. A águia não conseguiu soltar as suas unhas e foi levada pelas águas gélidas, com carcaça e tudo, e provavelmente morreu. Então, cuidado, não se agarre à
cultura deste mundo. Não fique agarrado na carcaça que está aí, boiando neste mundo, porque senão você vai descer, e vai descer nas águas gélidas. Só Jesus pode nos arrancar disso, só Jesus. O dinheiro, Jesus chamou de mamon. Jesus chamou de um senhor. Não podeis servir a Deus e a mamon, ele falou. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Podemos usar o dinheiro, mas não ser usado por ele. Mamon é uma transliteração do hebraico que significa dinheiro, mas o termo pode ser usado para descrever riqueza material ou cobiça, ou para se referir a uma divindade. Mamon é considerado por Jesus um rival dele, de Deus. É um Deus falso, que disputa a devoção e a afeição que devem ser somente a Deus. Muitos não conseguem crer no Evangelho, porque vive no afã de ganhar dinheiro. O poder é uma coisa terrível. O poder é totalmente ilusório e conduz as suas vítimas à miséria eterna. O poder fascina e algumas vezes alucina também. Essas três coisas não exercem fascínio sobre as criancinhas. E Jesus coloca uma criancinha como símbolo da vida cristã autêntica. Ele disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 3. O símbolo da vida cristã é uma criança totalmente dependente, desprovida de força e recursos intelectuais. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. E na sequência você pode ler Gálatas capítulo 6, versículo 14. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não temos que nos estribar na cultura, no nosso conhecer, no nosso saber, nem em mamon e nem no poder. Mas, como disse o profeta, mas em me conhecer e saber
que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A mente reformada aceita a palavra de Deus, mas ao seu próprio modo, do seu jeito. Submete a palavra, mas procura submeter dentro dos pontos de vistas pessoais. É normalmente religiosa, que discute com Deus e tem a forma da imposição legalista da religião. Então, quando a pessoa passa por uma reforma, e nós precisamos muito mais do que uma reforma, nós precisamos de uma regeneração profunda, de algo novo, totalmente novo, não uma reforma. Mas nós precisamos chegar ao fim de nós mesmos, na cruz. Na morte com Cristo, e pela nossa ressurreição com Cristo, somos feitos uma nova criatura, uma nova criação. E tem aquela mente transformada que o texto falou. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, tem aqueles que são transformados pela graça de Deus, e por isso vivem na dependência de Deus e da sua vontade. Qual das categorias você se encaixa? Se você for semelhante ao Faraó de Êxodo, capítulo 5, versículo 2, você estará lutando contra a vontade de Deus. O texto diz assim, você pode conferir aí. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça? Eu a vós, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Aqui está a mente, a mentalidade que resiste à vontade de Deus para a sua vida. Resiste fortemente. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. É o indivíduo que se conformou com o mundo e acha que tem direito absoluto para viver como bem entende, como pensa. É um indivíduo moldado que se ajustou a um molde, ou modelado, ou que está em conformidade, ajustado ao molde deste mundo e do diabo. A mente que resiste à vontade de Deus, que se coloca contra, bate de frente com Deus, bate de frente com a vontade de Deus, com a sua palavra.
Tem aquele indivíduo que não resiste tanto quanto o Faraó, mas discute com Deus, questiona Deus, questiona a vontade de Deus. Por que Deus deixou acontecer isto comigo? Por que Deus fez assim? Por que Deus me renasceu? Então, esse indivíduo passou por alguma reforma religiosa. Essa pessoa foi mexida apenas nas questões periféricas da sua vida. Fez uma reforma, mas a estrutura velha continua lá. Fez uma caiação, uma limpeza, uma pintura, mas continua do mesmo jeito lá dentro, na sua estrutura, na sua natureza. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem fez, a quem o fez: por que me fizeste assim? Paulo dizendo em Romanos 9, versículo 20. Esse tipo de gente passou por uma reforma, uma recalchutagem, mas a estrutura velha e resistente, ainda continua. E isso é mais típico do carnal religioso, da mente carnal religiosa. Discutir com Deus, advogar a sua própria causa. Mas os transformados têm uma outra conotação, bem diferente. São aqueles que aprendem a viver dentro da vontade de Deus. Não tem coisa melhor do que você viver dentro da vontade de Deus. A verdadeira experiência cristã está na não resistência à vontade de Deus, à palavra de Deus, e não questionamento, mas na disposição de viver debaixo da vontade de Deus como algo que pode ser praticado. Não é impossível, é possível. Então, irmãos, o que vale de fato é estar dentro da vontade de Deus. Aí você tem descanso, você tem sossego, você tem segurança e proteção. A sua alma descansa. Que coisa boa, boa demais, quando os nossos caminhos são dirigidos segundo a vontade de Deus. A minha vontade me atrapalha. Você tem que perceber isso. A minha vontade me atrapalha. É preciso ser destituído dela. Preciso ser desvencilhado dela para fazer a vontade de Deus. Esse texto de Provérbios 21, versículo 1, vamos ouvir? Eu tenho citado aqui algumas vezes este texto. Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Segundo o seu querer, ele vai. O ribeiro corre para baixo, em direção aos rios e ao mar. O coração do rei é um coração que você não pode mudar.
Até tem aquele ditado: palavra de rei não volta atrás. É um ditado popular. Não voltar atrás no que disse, cumprir à risca o que disse, porque essa é a sua vontade, vontade de rei. Ninguém podia mudar o coração do rei. O único que pode é Deus. E Deus pode mudar o coração do rei. Ele pode mudar a vontade do rei. Mas mudar a vontade do rei é como mudar um ribeiro. É o que o texto está dizendo. Você pode dizer: mas que rei é esse? Eu não sou rei. O ego, o eu, é um rei dentro de todo mundo. Então, para mudar a vontade do rei, é como mudar um ribeiro. Tem que mexer na fonte desse ribeiro, trazendo para o outro lado, para ele correr em outra direção. Tem que mudar a estrutura da terra, a topografia do terreno, de tal forma que o ribeiro que corria para lá, agora corre para cá, em sentido oposto. Só Deus pode mudar o curso do coração do homem. A vida cristã é resultado da operação de Deus, da intervenção de Deus através de Jesus Cristo. É o Senhor que faz com que o meu coração se volte para Ele. Faz com que o meu desejo seja desejá-lo, que o meu querer seja querê-lo no fundo do meu coração. É um milagre. Deus opera na nossa vida. Só a graça do Senhor para nos levar a esta condição. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Isto aqui, na nossa vida, é um milagre. Deus quer que os seus filhos andem segundo a sua vontade. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A cruz de Cristo tem que ser incisiva, e ela é, na nossa vida, para que no tempo que nos resta na carne, no corpo, vivamos segundo a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? Algumas coisas eu já sei, estão reveladas na palavra de Deus. Então algumas coisas eu já sei, e outras eu não sei. Portanto, nunca tome qualquer iniciativa sem antes procurar saber se é ou não a vontade de Deus. Nunca, jamais tome qualquer iniciativa, seja o que for, sem antes procurar saber se é ou não a vontade de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15 e versículo 17. Se a paz de Cristo
Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O Senhor está sendo louvado e honrado no que eu faço? O Senhor está sendo honrado, louvado naquilo que você faz? Está fazendo em o nome do Senhor Jesus Cristo? Significa fazer na total dependência dele, na total submissão dele. Eu pergunto, você vai fazer o que ele não faria? Você vai fazer o que ele não faria? Você vai fazer aquilo que ele não endossa? Presta atenção. A paz de Cristo está arbitrando tudo, julgando tudo, indicando o certo a fazer de acordo com a sua vontade. No jogo das quartas de final, irmão Zé Rabelo, na Copa do Brasil, o Juventude fez um gol no Corinthians. O juiz não viu a irregularidade, mas o VAR viu e chamou, e o gol foi anulado. É que o goleiro do Corinthians estava com as mãos na bola, e o jogador chutou a bola e entrou no gol. A questão é que a regra diz que quando o goleiro está com a mão na bola, não pode mais chutar. Não pode. É a regra. E o árbitro está ali para julgar isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Interessante que algumas vezes o juiz, o árbitro, apita, mas o jogador não concorda e continua, não para. Tem que parar, irmãos, tem que parar. Da primeira vez, tem que parar. Quando o Senhor aponta, quando Ele apita, a paz dele tem que parar. Tem que parar, porque houve uma irregularidade. A paz surge quando está de acordo com a vontade de Deus. Você entende? Quando está tudo de acordo com a vontade de Deus, a paz surge. É isso que o texto está nos dizendo. Se aquilo que estamos pensando em fazer não é a vontade de Deus, tem que parar. Não insista. Não continue. Não continue. Não continue. Porque você vai ter consequências. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Mas cuidado com a falsa paz. Cuidado. Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vem e descobre as nossas almas. Cristo Salvador. Vem, demole os alicerces da enganosa paz aos errados,
concedendo salvação veraz.